E aí, pessoal, uma lógica que estraga o Grêmio. Nós vamos falar dos altos salários e vamos provar por quê que essa é a grande dificuldade que o clube enfrenta neste momento. Tá na hora de mudar muito o que aconteceu nos últimos anos. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Fique agora com o Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil. Aqui em Porto Alegre você tem na Dom Pedro II, 919, na Grécia 1138, lá no Passo da Areia, na Otto Niemeyer, aqui na Tristeza 861, no Bourbon Country, lá no segundo andar, e também na Avenida Antônio de Carvalho 1661. Conheça as lojas físicas da maior loja de informática do sul do Brasil, mas também conheça o site mercadãodainformática.com.br para você ter descontos especiais em uma gama de produtos que você vai entrar e nunca mais vai sair. Mercadão da Informática é a pedida. Gente, é preciso falar. Vocês viram a imagem do Reinaldo acertando com o Mirassol? Viram, né? Reinaldo acerta por 1/3 do que recebia em Porto Alegre. Aí você vai lembrar do Bruno Alves, que aqui ganhava 370 e foi para o Cuiabá por 200 e pouco. Tem o Diogo Barbosa, que quando renovou com o Fluminense, renovou pela metade do que o Grêmio pagava. Tem o Thiago Santos, que foi para o Fluminense, ganhando menos do que o Grêmio pagava. Tem casos como o do Thiago Neves, que praticamente se aposentou aqui, foi ainda para o esporte ganhando 20% do que o Grêmio pagava. Tinha o Borja, vocês lembram? Também. Foi para o River ganhando muito menos. Tem o Rafinha, que fechou com o São Paulo depois, foi campeão pelo São Paulo, ganhando muito menos. Tem casos como o Robinho, que foi para o Curitiba, tem o Vitor Ferraz, e tantos jogadores que deixaram o Grêmio para ganhar muito menos em outros clubes. E quando as pessoas perguntam onde foi o dinheiro das vendas dos jogadores da base do Grêmio, eu respondo com isso, com esta lógica. Nós tivemos há pouco, no início do ano, uma tentativa lá de contratação do Renato. O Vasco tentou, o Santos tentou. Se fala em propostas na casa de 750 mil. Renato alegou que o problema não era dinheiro, que os projetos esportivos e que ele queria descansar. Ou seja, o Renato não negou uma proposta de 750 mil, a metade do que ganhava aqui. E fica uma pergunta, por que o Grêmio precisa pagar mais para esses jogadores irem para cá? Nós tivemos há pouco o Alex Telles, que se dizia, que muitos dizem, pô, o jogador é gremista, vinculação com o Grêmio. O Alex Telles fez a opção, diante de contratos parecidos, pelo projeto esportivo do Botafogo. O Wendel, que também tinha vinculação forte com o Grêmio, fez um pré-contrato com o São Paulo, se fala em negócios também não muito diferentes. Por que o Grêmio criou nos últimos anos uma lógica de pagar muito mais para quem quer jogar aqui? Por que isso? Porque é preciso agora discutir. Agora o torcedor está muito atucanado, dizendo, precisamos contratar. Nós temos que acabar com isso aqui. Nós temos que acabar com o modelo Natan Pescador. Nós temos que acabar com o modelo Fábio. Nós temos que acabar com o paternalismo de pagar muito mais por jogadores que não rendem mais, como o Grêmio fez, até mesmo com ídolos daqui. Nós temos que acabar com a lógica de que o dinheiro é solução para tudo, porque nós temos menos dinheiro do que os outros. E, curiosamente, mesmo tendo menos dinheiro do que os outros, nós pagamos mais do que os outros. Vocês sabem por que o Natan Pescador não vai para nenhum lugar? Porque ninguém paga a metade do que o Grêmio paga. A metade. Essa é a realidade. Vocês sabem por que o Gemerson veio para cá? Vocês sabem por que o Pavon veio para cá? Porque o Grêmio pagou mais do que o Atlético paga.
e o Atlético descartou os jogadores. Essa é a realidade. Então, nós precisamos romper, pedir tão somente contratações e contratações agora para cair nisso de novo, que eu acabei de ler para vocês, e eu peguei exemplos aleatórios de épocas diferentes, totalmente diferentes. Peguei o Borja, que é de um tempo, o Reinaldo, que é de um tempo, o Vitor Ferraz, que é de um tempo, o Thiago Neves, que é de outro tempo. Porque essa foi a lógica do Grêmio nos últimos 10 anos. Pagar, 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 mesmo que 50% dos jogadores que vieram para cá não mereciam o que recebiam. Mas a lógica do Grêmio era pagar mais para que eles viessem, como se pagar mais desse futebol. Não dá. O jogador joga o que ele joga, não o que a gente acha que ele vai jogar pagando mais. A lógica do Grêmio nos últimos anos foi essa, resolver com grana. E hoje está na hora de resolver com outra coisa, com um projeto mais definido, com uma organização mais definida, sem o empirismo. Vai ser muito difícil romper isso. Isso é uma cultura que o Grêmio criou a partir do momento em que começou a faturar mais e, sobretudo, a partir do momento em que ganhou em 16 e 17. Peguem os salários dos jogadores em 16 e 17. Até mesmo dos ídolos. E vocês vão entender o que eu estou falando. Nós estamos diante de uma necessidade de mudar esta lógica. E isso gera risco, gera desconforto, gera medo. Gera medo no torcedor. Porque o torcedor do Grêmio, neste momento, ele está assustado com o fato do Grêmio poder se perder no caminho sem reforços. Agora, Reinaldo é reforço, Bruno Alves é reforço, Diogo Barbosa é reforço, Thiago Santos é reforço, Robinho é reforço, Vitor Ferraz foi reforço, Thiago Neves, isso é reforço? Paulo Vitor, que custou 7 milhões a rescisão, Vanderlei, que custou 4 milhões e meio a rescisão, ou 3 milhões e meio a rescisão, são reforços. Muitos desses foram festejados quando chegaram e foram muito festejados quando saíram. O Grêmio precisa mudar a sua lógica e isso gera risco. Precisa contratar, o treinador já falou, temos 2 reforços muito prontos ou definidos. O Grêmio deve anunciar, inclusive tem chance de anunciar hoje. E nós estaremos atentos aqui para divulgar. Mas essa lógica de pagar mais caro só para vir para cá, nós temos que acabar. Nós não podemos trazer jogadores médios pagando mais para que eles tenham mais conforto numa cidade como Porto Alegre. Quer vir para o Grêmio? Vem. Não quer vir para o Grêmio? Não vem. Agora, receber menos de clubes mais ricos do que os nossos. Essa lógica que foi criada aqui dentro, essa está errada. Porque eles recebem menos no Fluminense, eles recebem menos em clubes como o River Plate, eles recebem menos em clubes como o São Paulo. E quando vem para cá, eles aumentam o valor, talvez porque a ponte aérea seja mais longa, as viagens sejam mais longas, Porto Alegre seja pior, ou porque eles sabem que o Grêmio, nos últimos anos, criou essa cultura que é terrível para o nosso ambiente. Terrível. Está na hora de quebrar isso. Aparentemente, o Grêmio deve quebrar. Vocês têm ideia de quanto vai ganhar o Diego Costa de algum clube esse ano? Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia desses jogadores que saíram daqui vão ganhar, além do Reinaldo, que a gente sabe que está ganhando 1/3 lá? Vocês têm ideia disso? Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. Sobretudo para valorizar quando a gente faz alguma coisa mais pensada no futuro do clube.
Porque isso aqui não é pensar no futuro do clube. Isso aqui é resolver problema para tentar montar um timezinho forte ou um grupo bom no fim do ano e aí depois não tem como pagar. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.